A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos prosseguindo no nosso estudo da nossa revista. Nós estamos trabalhando aqui a revista dos adultos. Nós estamos trabalhando esse tema sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos para a lição de número 7 já, né? Já estamos aqui então passando da metade da nossa lição. E nós vamos hoje estudar a lição de número 7, que tem o tema, a coerência entre a vida interior e a prática externa. Vamos aqui progredir para o nosso texto de referência. Está escrito aí, Mateus capítulo 6, verso 1, verso 2 e o verso 5. E eu queria que você atentasse aí já na leitura para os versículos que a gente colocou em vermelho e também sublinhado, para que a gente já na leitura pudesse aí, poder já ir aprendendo alguma coisa aqui do texto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Essa expressão guardai-vos é a mesma coisa que hoje a gente usa para dizer assim, ó, é longe de nós, né, fazer tal coisa. Que a gente passe longe da nossa perspectiva ou da nossa mente praticar uma coisa como essa, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. O texto aqui está dizendo que há um galardão de Deus para nós, e que se há um galardão de Deus, há também um galardão dos homens. Então, se a gente faz diante dos homens, para ser apresentado diante dos homens, o nosso galardão já está garantido com os homens, mas a gente perdeu o galardão principal, que seria o do nosso Deus e Pai. Versículo 2, quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O texto aqui nos dá a entender que eles agiam assim de forma de uma publicidade muito grande, quando eles iam ofertar, quando eles iam dar esmola, ajudar, orar, jejuar, eles tocavam trombeta para que as pessoas fossem aos locais específicos ali e observassem o que eles estavam fazendo. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu coloquei aqui o nosso texto áureo para essa lição como destaque. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, para que a oferta, para que a oração, para que o jejum, tudo que nós fizermos seja aceito por Deus, tem que ser feito do coração para o Senhor e não para os homens. Se a gente fizer para os homens, o máximo que a gente ganha é aplauso dos homens. Mas se a gente faz para o Senhor, para agradar o Senhor nos promete galardão. E aí a nossa verdade aplicada, eu trouxe aqui uma pequena reflexão, é preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. Então, eu coloquei aí esse coração. Então, a motivação correta é uma motivação que vem do coração, do interior do homem. Então, uma motivação correta, que é aquela que vem do coração, ela vai gerar uma ação em nós. E essa ação é que vai ser a ação que agrada a Deus. Então, nem toda ação agrada a Deus. A verdadeira ação que agrada a Deus é uma ação gerada por uma motivação do coração, por uma motivação interior que vem de um coração que agrada a Deus. Todas as nossas ações, elas vão gerar um resultado. Ou elas vão gerar aplauso dos homens, aprovação dos homens, ou elas vão gerar a aprovação de Deus ou louvor para Deus. E a ação que gera louvor para Deus e adoração a Deus é uma ação que vem de uma motivação correta. Por isso, o tempo todo,
nós temos que fazer uma análise do nosso coração. Como que está o meu coração? Como que está o seu coração? Quando a gente vai para o culto, quando a gente vai ofertar a Deus, quando a gente vai louvar a Deus, porque tudo é oferta a Deus, o nosso louvor é oferta a Deus, o nosso culto é oferta a Deus, as nossas finanças é oferta a Deus. Quando a gente vai apresentar um trabalho evangelístico, isso é ofertado a Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que ver qual é a motivação que está nos levando para lá. Porque se a motivação não veio do coração, o máximo que nós vamos ganhar é aplauso dos homens. A gente vai ganhar ali, quem sabe, um certificado ali do nosso pastor, do nosso líder, e a gente vai pregar um quadro ali no mural da nossa sala, e vai pregar ali um quadro dizendo que a gente é o crente destaque do mês, né? Digamos assim, a gente foi o obreiro destaque do mês, o professor destaque do mês foi eu, foi você. O máximo que a gente vai conseguir é isso. Mas a reprovação diante de Deus já está garantida e a gente acabou aí perdendo o galardão diante de Deus. O ponto de partida que eu coloquei aqui é que nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Então, o tempo todo, gente, a gente vai estar entre esse limiar, né? É muito íngreme, é muito fina essa linha entre agradar a Deus e agradar aos homens. E a gente precisa o tempo todo olhar para dentro do nosso coração. Se a motivação que está nos levando a agir é uma motivação para agradar aos homens, para se amostrar aos homens, e aí o galardão vai ser dado pelos homens, ou se a motivação que está nos levando para aquele lugar, ou para aquela ação, ou para aquela atitude, é uma motivação dada do interior, do coração. Se a gente não fizer sempre essa leitura, a gente fazer esse autoexame, a gente pode o tempo todo estar fazendo obra para os homens e não para Deus. O motivo de oração é a gente precisa de fato orar, essa é uma lição que a gente precisa usar muito, esse motivo de oração, é para que a gente possa aprender a ofertar, a orar e jejuar corretamente. Gente, a gente é muito levado a fazer as coisas de maneira religiosa e automática. A gente é muito levado a copiar o que alguém faz. Eu, por exemplo, quando eu aprendi a orar novo convertido, eu não sabia como orar, não tinha lido nenhum livro, ainda não tinha sido instruído. Na primeira semana de convertido, era uma semana de oração na minha igreja. Uma semana inteira de oração, não tinha culto na semana, era só oração preparando para a ceia. E ali eu fui para a oração, novo convertido, uma semana de crente, eu não sabia orar. Até então eu tinha aprendido a orar ali na minha antiga religião, na igreja católica. E lá a gente faz, na verdade, reza, né? A gente repete as orações que está num papel, que está num formulário. E ali eu fiquei observando alguns irmãos orar para me aprender com eles. Então eu observava algumas pessoas falarem com Deus e a partir daquilo eu fui aprendendo a orar. Então, na verdade, a gente é muito tendencioso a copiar alguém. Quando a gente não sabe, não leu, não teve experiências com Deus, não tem discernimento, a gente vai buscar copiar alguma pessoa, o que alguma pessoa está fazendo. Então, a gente precisa orar, precisa buscar a direção de Deus, para que Deus possa, de fato, nos instruir da forma correta. Porque senão, gente, a gente pode estar somente gastando dinheiro e não ofertando a Deus. A gente só pode estar perdendo o tempo e não cultuando a Deus. A gente pode só estar gastando as nossas cordas vocais e não louvando a Deus. A gente pode só estar ferindo o nosso joelho e não orando a Deus. Então a gente precisa olhar a nossa motivação, porque senão a gente vai estar sendo reprovado, como foram aqui os escribas e fariseus. E aí nós vamos ter como objetivos para essa lição, pelo menos, cumprir esses 3 verbos. Ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração. Então Deus sabe o que eu e você estamos pensando. Deus sabe qual é a intenção do meu coração a estar fazendo essa aula para vocês aqui. E Deus sabe qual é a intenção do seu coração ao estar assistindo essa aula aqui, se preparando. Deus sabe. Então a gente precisa aprender que Deus sabe da intenção do nosso coração. Então você vai ensinar para o seu aluno aí nesse próximo domingo que Deus sabe
a intenção do coração dele. Então, toda vez que uma pessoa pegar no microfone para louvar a Deus, Deus sabe. Toda vez que uma pessoa pegar um envelope e for dizimar a Deus, for colocar ali o seu envelope de dízimo, Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Toda vez que a gente for fazer qualquer coisa na igreja, ou para Deus, ou no mundo espiritual, Deus sabe o que nós estamos fazendo. Se é para Ele, ou se é para agradar aos homens, para dar publicidade para nós, para engrandecer o nosso nome, Deus sabe. E se Deus sabe, irmãos, aí a gente precisa tomar muito cuidado e muita precaução naquilo que nós estamos fazendo e naquilo que está nos movimentando. Por que a gente está indo para tal lugar? O que nos movimentou? Foi uma intenção, uma motivação correta do coração? Ou foi alguma forma que a gente arrumou para barganhar com os homens, para negociar com os homens? Eu faço isso para o fulano porque o fulano está fazendo para mim. Eu faço para ele porque ele vai me ajudar no futuro. Então, tudo isso Deus sabe. O segundo verbo é mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas. A gente vai ver aqui, através desse estudo, que existe oração hipócrita, né? Uma oração pública, uma oração bela, bem aprimorada, bem orquestrada, com palavras articuladas, mas que na verdade não estão chegando até Deus. Agradaram aos homens, os homens bateram palma, falaram, nossa, mas esse é um homem devoto, esse é um homem de oração, mas não passou do teto ali da sala. E o terceiro verbo é apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. A gente também vai aprender sobre sobre jejum. Então a gente nessa lição vai aprender sobre como ofertar, como dar esmolas, como ser generoso. A gente vai aprender também como orar e como jejuar corretamente. São práticas que a gente precisa aprender a fazer corretamente, porque senão a gente incorre em erros gravíssimos. Vamos então à nossa lição propriamente. Introdução. Jesus menciona 3 ações comuns a todos os cristãos. Em primeiro lugar, dar esmolas, ou dar aos necessitados. Em segundo lugar, jejuar. Em terceiro lugar, a gente ora. Em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração. Se fizermos para sermos vistos e elogiados pelos homens, ou por fé e amor a Deus. Tópico 1. A justiça operada pela falsa motivação. Jesus condenou a atitude hipócrita de homens que, sob o disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si mesmos. Então eles faziam toda aquela orquestração, eles se preparavam, tinham o dia certo, todas as segundas e quintas-feiras, eles praticavam a oração pública e o jejum público. Então toda quinta e toda a segunda-feira. Então já tinha um dia certo, tem a hora certa, tem um dia certo, está errado. Se você está ali, dá uma publicidade, diz que vai estar lá toda segunda, toda quinta-feira, na hora tal, no momento tal, e ainda toca a trombeta dizendo que aquela esquina, ou aquela praça, aquela sinagoga, você vai estar lá, as pessoas vão para lá para observar e obviamente que eles vão aplaudir a sua ação. Pronto, esse é o galardão que nós acabamos de receber, o galardão dos homens, e acabamos de perder o galardão de Deus. O tópico 1.1, agradando a Deus e não aos homens. Jesus destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens ou movido por amor e pela fé. Aí em Mateus capítulo 6, verso 1, eu coloquei em destaque em vermelho, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Essa expressão guardai-vos aqui, eu quero novamente falar sobre ela, é aquela expressão longe de vós. É aquela coisa, afasta de vocês esse mal. Tá? Então, mantenha esse negócio distante de vocês. Guarda, passa longe. Arreda o pé desse negócio aí. De vocês fazerem esse tipo de ação para ser visto pelos homens. Não façam isso jamais. Nunca, mas nunca pratiquem uma coisa semelhante a essa. Então guardai-vos, é como se fosse uma expressão assim, cruz credo, se afaste desse negócio aí.
É uma expressão que a gente usa para dizer com muita veemência, não façam isso. Então Jesus está dizendo, ó, nunca façam esse tipo de coisa. Nunca se preocupe com os aplausos dos homens, mas se preocupe qual a intenção do seu coração em estar fazendo isso. Continuando aqui, o grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor algum. Então, se a ação foi boa, dar esmola a alguém é uma ação boa, é louvável. Gente, isso é louvável. Muitas pessoas estão passando necessidade. Então, toda vez que a gente leva uma cesta básica, dá uma oferta, dá uma contribuição para um necessitado, ajuda a pagar uma conta, uma água, isso é louvável, isso é maravilhoso. Isso ajuda a trazer equilíbrio social. Mas se aquilo que a gente faz não for com a intenção pura e verdadeira, aquilo no máximo, agradou aos homens. Mas se a nossa intenção foi pura, foi verdadeira, foi de ajudar, foi de agradar a Deus, de glorificar a Deus, que isso veio de um coração sincero, aí sim a gente agradou ao nosso Deus. E muito provavelmente também vamos agradar aos homens, obviamente que também poderemos até receber aplauso dos homens, mas essa não era a nossa intenção. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos, eles o faziam para receber honra da parte daqueles a quem ofertavam. Mais uma vez eu volto a dizer aqui, a gente pode estar no lugar e ofertar ali uma coisa a alguém, praticar uma obra social, uma caridade, uma grande movimento social. A gente pode até fazer isso. E pode até ser que a gente seja capa do jornal, a gente apareça até no jornal principal da noite, a gente seja assim aplaudido pelos homens, apareça em todos os jornais da cidade. Pode até ser que isso aconteça, mas a nossa intenção não foi essa. A gente não deu publicidade, a gente não avisou, a gente não chamou repórteres, a gente não chamou nenhuma revista, a gente não deu publicidade para isso. Mas o movimento que a gente fez foi tão importante, foi tão intenso, foi tão puro, que as pessoas quiseram conhecer o nosso trabalho, foram lá conhecer o trabalho, tiraram fotos e publicaram. E aí não tem nenhum problema nessa publicidade. O problema é que muitas pessoas, até essa imagem aí é uma imagem bem conhecida, muitas pessoas elas vão para um trabalho social e já vão com o aparelho já para tirar aquela selfie, né? O cara está dando com uma mão e tirando a selfie com a outra. E é justamente isso que Jesus vai dizer. Uma mão sua não pode saber o que a outra está fazendo. Então, essa mão aqui nunca pode saber o que essa está fazendo. Então, é um ato totalmente secreto. Somente Deus sabe o que você fez. Mas a maioria de nós já vai, tira uma selfie, já se prepara para sair bem na foto e espalha em todas as nossas redes sociais. E ali a gente acabou sendo aplaudido pelos homens. Mas o galardão de Deus passou, foi longe de nós. Que nós possamos guardar-nos de não fazermos tal atitude. Continuando aqui, as obras dos hipócritas tinham uma única finalidade, o reconhecimento público. Jesus disse, quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então a ação deles aqui, pelo que o texto dá para entender, é que eles tinham dia, hora marcada, tinha até, quem sabe, se eles vivessem nos nossos dias, eles iam contratar aqueles carros de som que saem no meio da rua, né? Dizendo, atenção moradores da cidade, daqui a pouco às 15 horas da tarde, vamos ter uma grande concentração de fé e milagres. Vamos ter aqui o grande apóstolo dos milagres, estará orando por vocês e também vai estar aqui trazendo grandes ofertas e umas cestas básicas para vocês. E aí você faz aquele alvoroço todo, vem aquela multidão, aquela coisa e manda convocar as televisões, os jornais e vem toda aquela publicidade. Era isso que eles estavam fazendo. Quanto mais publicidade para eles,
melhor. Eles gostavam dessa publicidade. Tocar trombeta aqui é justamente isso, é dar publicidade. Vamos divulgar nos meios de comunicação, comunica, se fosse hoje, comunica aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, faça aí uma manchete nos jornais, publica aí nas esquinas, manda rodar panfleto, entregar panfleto no semáforo, nas avenidas, porque nós queremos o lugar lotado para nos aplaudirem, os nossos movimentos sociais, né? E assim muitas pessoas têm feito ações muito boas, ações positivas. A gente não condena a ação, a ação é boa, o movimento foi bom, trouxe benefício para muitas famílias, né? Mas diante de Deus foi apenas uma obra social, não passou disso. 1.3, ofertando em secreto. Jesus revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para seu semelhante. Versículo 3 e 4 de Mateus 6 diz assim: mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O texto aqui é claro ao dizer que a gente não pode dar publicidade. Tem que ser extremamente sigiloso o nosso ato. E eu repito novamente, pode acontecer da gente até aparecer nas manchetes, pode até acontecer do movimento que nós fizemos aparecer ali no Facebook, no Instagram, pode até aparecer na TV Record e em outras TVs mundialmente conhecidas, podem até aparecer, mas a nossa intenção não era essa. As pessoas foram para lá e os repórteres ficaram sabendo, o movimento foi grande, filmaram e deram publicidade, mas a nossa intenção era somente de ofertar aquele movimento para as pessoas. Tópico número 2, agora a gente vai falar sobre a oração, a pretensiosa oração dos hipócritas. A segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Jesus assinala que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia, quando o ato externo esconde motivos corruptos. Então, o princípio da oração é falar com Deus em secreto. Oração pública não é errado. Jesus fez oração pública, os apóstolos oravam em público, a gente pode orar em público tanto na igreja como nas praças, isso é possível, a gente pode fazer essa oração. Mas a repreensão que a gente aprende no texto é que a gente não pode nunca fazer uma oração pública, atente para essa verdade. Nunca a gente pode fazer uma oração em público se a gente já não tiver feito orações em secreto. Por que a gente não pode orar em público sem antes ter orado em secreto a Deus? Porque todas as pessoas subentendem que aquela pessoa que está orando ali em público, a gente está vendo uma pessoa orando em público, as pessoas subentendem que aquela pessoa tem uma relação com Deus na sua intimidade. É uma pessoa devocionada a Deus, é uma pessoa que tem uma vida de oração com Deus. Então, se a gente faz uma oração em público sem ter uma vida em particular, na verdade a gente está induzindo as pessoas a acreditarem que nós temos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, quando na verdade nós não temos. Agora, orar em público, se a gente já tem uma vida em secreto com Deus, é possível sim, os apóstolos faziam assim. Tem orações que a gente só vai poder fazer em público, a gente vai orar por alguém, e às vezes a gente está orando ali por uma família, a família toda está presente, é uma oração pública, todo mundo está vendo, não tem nada de errado nisso, mas o errado é você fazer orações públicas sem que você tenha uma vida de intimidade com Deus. Aí é que mora o grande problema. 2.1, a maneira incorreta de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Na hora da oração, os judeus poderiam fazer discretamente ou com uma exibição pretensiosa. Jesus orienta seus discípulos a orarem em secreto. Eles tinham duas formas de orar. Ou eles iam para o público e orar em público, ou eles iam para o secreto e orar em secreto. Mas eles sempre oravam em público. E aí, então, por isso que eu falei,
no slide anterior. O problema não está em orar em público, o problema está em orar em público sem ter uma vida em secreto. Eles não oravam a Deus em secreto, eles só oravam a Deus em público. Esse é que é o problema. Porque todas as pessoas, ao olharem para eles, diziam: esse camarada é um camarada extremamente devoto a Deus. E na verdade não era, ele é um hipócrita, porque ele só fazia isso em público, ele não fazia isso em particular. Continuando aí, algumas pessoas buscavam estar em um lugar onde sua presença fossem notadas, como a sinagoga ou a esquina de uma praça. Nesses casos, a motivação interior dessas orações públicas era o reconhecimento e o elogio de sua devoção. Então, na verdade, todas as vezes que eles se dirigiam ali, aqueles locais públicos, eles já tinham a intenção de receber a honra e a palma dos homens. 2.2, orando ao Pai em secreto. A oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. A oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus. Jesus disse: mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. 2.3, orando sem vãs repetições. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensavam que por muito falarem seriam ouvidos. Jesus aponta uma prática ineficaz e inaceitável para Deus na oração, a repetição vã. Jesus não proíbe a repetição de uma oração. Ele orou 3 vezes no jardim do Getsêmani, essencialmente a mesma oração, e elogiou a persistência em oração. Está lá em Lucas 18, verso 1 ao 18. As vãs repetições se referem às palavras vãs, sem sentido. Então, orar de maneira repetitiva é no sentido de uma oração vã, vazia, é repetir uma palavra sem nexo. Porque, na verdade, toda vez que a gente se reúne para orar com Deus em secreto, que a gente vai para o nosso quarto, Deus sabe do nosso coração. Então o que a gente tem que fazer? Abrir o nosso coração para Deus, pedir perdão, pedir força, pedir a graça, orar, interceder pelas pessoas. É isso que a gente espera de uma pessoa faça em oração. Mas muitas das vezes a gente vai para a oração e começa a falar palavras sem nexo, sem coerência ali. Eu já vi pessoas orando em público, que elas oram assim, parece que elas estão pregando para Deus. Elas começam a falar: Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Soberano, Enaltecíssimo, Magnificantíssimo, Exuberantíssimo, Gloriosíssimo. E aí começam a repetir essas frases de efeito, como se Deus se empolgasse com a maneira que a gente chama Ele. Na verdade, o Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Então a gente entra na presença de Deus com o coração quebrantado e chama Ele de Pai. É só isso. E Deus vai dizer: sim, meu filho, fala que eu te ouço. E a gente vai dizer o que está sentindo. Ó Deus, eu estou triste. Ó Deus, eu estou preocupado. E aí a gente vai dizer para Deus aquilo que a gente falaria para o nosso psicólogo. A gente é orientado, quando se apresenta para um psicólogo, a abrir o coração para ele. Fala ali os seus problemas para o psicólogo, que ele vai te dar uma orientação. E aí, diante de Deus, a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. O psicólogo que não conhece o nosso coração, a gente abre para ele o coração. E para Deus que conhece o nosso coração, a gente quer mascarar, quer mostrar uma coisa que não é. Então, na verdade, toda oração deve ser com o coração quebrantado, com o coração puro. E o Senhor, Ele olha para um coração puro, Ele não despreza um coração quebrantado. Ele vai enviar a resposta para essa pessoa. Mas se a gente entrar na presença de Deus, irmão, querendo surpreender a Deus, a gente não vai surpreender. Porque enquanto a gente está dobrando o joelho, Deus já sabe o que a gente foi fazer ali. E Deus já sabe que a gente foi ali só para se apresentar, só para mostrar uma performance. É um teatro. Eu coloco uma máscara, coloco um invólucro, coloco um véu e me apresento diante de Deus. E Deus está dizendo: tira esse véu, tira essa máscara, se apresenta,
fala o que tu queres, abra o teu coração, rasga o teu coração. Por isso que é importante a gente ter uma vida de oração em prática, no devocional e diante de Deus e em secreto, com a nossa porta fechada, porque é nesse momento que a gente pode tirar a máscara. É no momento do nosso quarto que a gente tira toda a aparência, que muitas vezes a gente quer manter uma performance para os homens, quer manter uma aparência para os homens e a gente veste uma roupa de aparência, a gente coloca uma performance, coloca uma entonação na voz para falar com os homens, porque a gente quer aparentar uma coisa para os homens. E na oração em secreto, no nosso quarto, é o momento que a gente pode tirar essas roupagens, esses invólucros, essa máscara, e a gente pode se curvar diante de Deus desnudados, completamente rasgando o coração diante de Deus e dizendo: Deus, eu sou isso aqui, ó. Perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado, a minha fraqueza. Ó Deus, me levanta, eu estou caído. Ó Deus, eu estou sem forças. Ó Deus, eu estou duvidando da tua palavra. Eu leio, mas não tenho forças para acreditar. E ali é um momento que você pode falar coisas que, se a gente falasse em público, os homens iam se escandalizar conosco. Olha, mas como que o pastor fala dessa forma? Mas como que essa missionária fala assim com Deus? Olha só, esse homem é um pecador. E a gente, por receio do que os homens vão achar da gente, geralmente a nossa oração em público é uma oração muito articulada. A gente mede as palavras em público para falar com Deus. Em público a gente vai articulando as orações, a gente vai articulando as palavras e vai colocando entonação na voz e tal, para que os homens não se escandalizem com a gente. Mas no nosso quarto é o momento em que muitas das vezes a gente não vai nem ter palavras. As lágrimas vão rolar do rosto. E cada lágrima daquela é uma frase para Deus. Há uma canção que diz: cada lágrima para Deus é uma frase. Então que a gente possa cultivar uma vida de intimidade com Deus. E aí quando o texto diz: e Ele te recompensará publicamente, é porque as nossas ações, quando saem do nosso quarto e se manifestam para o público, nós vamos manifestar a glória de Deus que vai estar na nossa vida. Nós já não precisaremos mais de máscaras, nós já estaremos também desnudados diante dos homens, nós não vamos mais nos preocupar com a performance, porque nós tivemos um encontro com Deus. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela está pouco se importando com performance, ela quer agradar a Deus. Aleluia, pois é o nome do Senhor. Continuando aqui, agora a gente vai falar sobre o jejum. O tópico 3 vai falar sobre a prática do jejum. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus critica os líderes religiosos e ressalta sua verdadeira motivação. 3.1, o jejum que agrada a Deus. Tal qual as esmolas e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas um espetáculo de sua suposta piedade, ao fingir dor, tristeza e abnegação. O jejum era um verdadeiro show para atrair a atenção das pessoas. O jejum, de acordo com os princípios bíblicos, não deve ser feito para serem vistos pelas pessoas. Devem evitar toda ostentação, todo o desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Há duas alternativas: ser um hipócrita e receber aplausos do mundo, ou ser autêntico e receber a recompensa de Deus. Então, assim, era literalmente uma apresentação teatral. Por isso que é usada a expressão hipócrita. Hipócrita vem da expressão em grego que dizia um personagem, um ator que colocava uma roupa, uma personagem, pintava ali o rosto, colocava uma máscara, colocava uma ornamentação, e ali, a partir daquele momento, ele apresentava um personagem. Ele não era aquilo, mas por causa daquela peça, do teatro que ele estava ali apresentando, ele apresentava um personagem. Assim Jesus está dizendo: olha,
Todas as pessoas que fazem esse tipo de ação diante dos homens são hipócritas, ou seja, eles estão sendo personagens, porque na verdade eles não têm uma intimidade, uma motivação correta com o Senhor. Na verdade, a motivação deles é só dar espetáculos para os homens. E a gente vê que hoje o jejum é uma prática tão pouco usada, né, que a gente não consegue nem imaginar um texto desse na prática. Mas naquela época o jejum era uma prática feita com muita consistência e muita perseverança. Então eles faziam toda segunda, toda quinta. Há quem fazia 3 vezes por semana ou mais vezes por semana. Daniel orava e jejuava durante dias até Deus responder a ele. Então o jejum nessa época era uma prática muito recorrente. O problema é não estar no jejum. O jejum é uma prática excepcional. Jejuar é demonstrar que a gente tem fome de Deus. Hernanes Dias Lopes diz que o jejum é fome de Deus. Então toda vez que a gente está faminto da presença de Deus, a gente se separa dos alimentos humanos para se dedicar a Deus. Mas o problema é que os fariseus, quando eles faziam isso para tornar esse movimento público. Então eles bagunçavam o cabelo, desfiguravam o rosto, chegavam com uma cara bem triste. E aí todo mundo que olhasse para eles falava, ó, está jejuando. Hoje é o dia do jejum deles. Nossa, que homens de Deus. Que homens devotos, mas que homens honrados. E ali eles, todos moribundos, e voltavam para casa. Acabaram de receber aplausos dos homens e perderam o galardão diante de Deus. Porque na verdade o jejum é uma forma da gente dizer para Deus que está sedento da sua presença, que a gente precisa dele, que quer intimidade com ele. E os homens não precisam saber disso. A gente é recomendado por Jesus a lavar o rosto, a colocar a melhor roupa, a se vestir bem, penteia, coloca a melhor ornamentação, sai, as pessoas não vão notar que você está em jejum, mas o Deus que nos vê em secreto vai nos recompensar publicamente, porque Ele vê todas as coisas. 3.2, a privacidade no ato de jejuar. O jejum deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo. Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano espiritual. O jejum pode ser individual ou coletivo. O individual trata com o particular de cada um. E o coletivo visa encorajar a igreja a concentrar-se na obra de Deus, pedir direcionamento, expressar tristeza pelo pecado, a buscar perdão na comunidade. Então, o jejum geralmente ele se torna público quando a gente faz esse jejum coletivo. O jejum, até ele se tornar esse jejum coletivo, todo jejum deveria ser feito só entre nós e Deus. Só Deus sabe que a gente está em jejum. Obviamente que a gente, dependendo do trabalho que a gente está, a gente vai ter que recusar ali uma água, recusar um café. E aí as pessoas podem até perguntar, mas por que você não está aceitando? Aí, para não constranger a pessoa, você pode falar a verdade. Não, é porque eu estou em jejum hoje, eu estou em jejum por um propósito com Deus. Pode falar, não tem problema nenhum, que até para você não ser desrespeitoso com aquela pessoa que te ofereceu um café, uma água, um lanche ou coisa parecida. Então, mas essencialmente o jejum é feito para ser em secreto com Deus. Mas existe o jejum coletivo, em que a gente convoca a igreja, a gente convoca os crentes a orarem. E aí a gente fala, irmãos, quem pode jejuar na segunda? Quem pode jejuar na terça? Quem pode jejuar no sábado, no domingo? Esta semana nós precisamos estar tirando uma semana de jejum e oração. Então eu peço que toda a igreja esteja em oração e eu peço que toda a igreja esteja em jejum. Então a gente sabe que tem um irmão que vai jejuar na segunda, tem outro que vai jejuar na terça, mas a gente não sabe quem é quem. Quem é que vai estar na segunda, quem vai estar na terça, quem vai estar na quarta. A gente sabe que toda a igreja vai estar em jejum por um propósito específico diante de Deus, tá? Que a gente possa fazer o máximo possível para não dar publicidade
a isso também. 3.3, partindo aqui já para o final, a maneira correta de jejuar. Não podemos considerar que a aparência de miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Nós temos aí uma passagem de Lucas 18, verso do 11 ao 12, em que um homem está orando a Deus e ele está fazendo uma oração hipócrita. Olha o que ele disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E ele está ali publicamente falando essas palavras. E quem passava por aquela esquina ou por aquela sinagoga dizia: nossa, mas que piedade, mas que homem é esse, mas que coisa. E ali ele tinha acabado de ser justificado pelos homens, pela lei dos homens ou pela honra dos homens. Mas o outro homem ali, o publicano, o pecador que está logo atrás dele, está orando em silêncio, está orando no seu interior, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu não dou conta, eu errei de novo, Senhor, perdoa o meu pecado. E aí Jesus disse assim, ó, quem foi que saiu justificado daquele lugar? Foi aquele homem que disse com todo o seu coração, conversou em secreto com Deus, ninguém ouviu as suas palavras, mas ele saiu dali justificado. Aquele outro que disse palavras assim tão exuberantes, saiu dali como um tagarela, né? Um falastrão. Continuando aqui esse tópico 3.3, os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida, a fim de suscitar elogios. Isso contrariava todo o propósito do jejum. Jejuar nunca foi um meio de chegar-se a Deus para barganhar ou se tornar merecedor. O jejum tem como finalidade desviar os olhos das coisas deste mundo e focá-las apenas nas coisas de Deus. Jejum é uma forma de relacionar-se espiritualmente e de forma secreta com o Pai. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, na verdade, a gente nunca consegue barganhar com Deus, seja com oração, com esmola, com jejum. Todas essas ações são válidas, são ações cristãs e devem ser praticadas por nós. Mas nenhuma delas tem nenhum valor para barganhar com Deus. A gente não consegue barganhar com Deus. Falar assim, eu vou jejuar 3 dias e esses 3 dias Deus vai me ouvir, Deus vai me responder. Na verdade, a oração e o jejum não é para mudar a Deus. A gente ora não para mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é eterna, é soberana. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Do nascer do sol ao pôr do sol, do nascer do mundo ao fim deste mundo, Deus sempre será Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não muda a sua vontade. Nós é que oramos a Deus e jejuamos a Deus para Deus mudar o nosso coração, para nós enxergarmos aonde a gente não conseguiu enxergar ainda. Por que Deus está trabalhando dessa forma? Por que Ele está querendo agir dessa forma? Eu não estou conseguindo enxergar ainda o que Deus está querendo fazer. Então eu oro e jejuo para que a minha visão se abra e eu adeque a minha vontade à vontade de Deus. Há quem diga, e essa frase eu não concordo com ela, a gente não é obrigado você não é obrigado a concordar comigo também, mas há uma frase que diz, em canções também essa frase é dita, que a oração, que o jejum, que essas coisas movem a mão de Deus. Na verdade, nada move a mão de Deus. A única coisa que move a mão de Deus é a vontade de Deus, através da sua palavra. Deus só se movimenta pela sua vontade soberana, que já está estabelecida desde a fundação do mundo. Então Deus, ele movimenta a sua mão por causa da sua vontade.
A oração e o jejum não é para mover a mão de Deus. A oração e o jejum é para a gente adequar a nossa vontade à vontade de Deus. E quando a gente adequa a nossa vontade à vontade de Deus, a gente sempre vai dizer, como aprendemos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. No céu não há conflito de interesses. Lá não há choque de interesses dos anjos com Deus, o Criador. Com as pessoas da Trindade, elas não se chocam. Elas estão falando sempre a mesma língua. A vontade ali sempre é a vontade de Deus, o Pai. E aqui também entre nós, os homens, nós devemos orar e buscar a Deus, quebrantar o nosso coração, para que a nossa vontade se encaixe perfeitamente à vontade de Deus e a gente possa se adequar a ela, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe a nossa própria reputação, mesmo que isso custe a nossa existência, mas nós precisamos nos adequar à vontade de Deus. Então o jejum vai servir para isso e a oração vai servir para isso. Então nós precisamos orar da maneira certa e jejuar da maneira certa, porque essas coisas servem para mudar o nosso coração e não mudar a Deus. Nós não vamos mudar a Deus porque Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Nós vamos mudar e precisamos mudar, porque nós hoje sabemos um pouco, amanhã um pouco mais, e depois um pouco mais, e hoje eu não sou o que eu era ontem, né? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem, porque eu aprendi com meus erros, com meus acertos. Deus não é assim, Deus não aprende com erros e acertos. Deus é sempre, eternamente será Deus. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é imutável, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele não muda. Então que nós possamos mudar e que a oração e o jejum possam mudar o nosso coração. E aí, como conclusão para essa lição, todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, ao praticar a esmola, a oração e jejum, deve fazer com todo o seu ser envolvido, coração, mente e corpo, refletindo assim a fé, a devoção e o amor de Deus, visando a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Querido, se você precisar desses slides aqui, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o site que eu pego esses slides, e também eu sempre deixo aqui também na descrição do vídeo o site que você pode também pegar a revista para você copiar, colar no Word, imprimir e levar a lição aí para os seus alunos, tá? Que às vezes tem alunos novos aí que chegaram depois do trimestre começar, que não tem mais revista para comprar para ele, então esse site você copia ali a lição, cola no Word, imprime e leva para eles, tá? E esse slide também eu vou deixar aqui a descrição do site ebdpanorama.com, acessa lá e pega esses slides. E assim eu fiz algumas alterações ali, o pessoal, eles permitem que a gente use e divulgue esse trabalho, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão, não se esqueça de preparar a lição, tá? Hoje é segunda-feira, você ainda tem uma semana inteira. Esse dia de hoje é para você ler a revista, esse dia de hoje é para você começar a preparar ali a lição, já separa o slide, se você tem como usar o slide. Se não tem como usar o slide, o que você pode levar de recurso? Eu tenho um quadro branco, eu tenho um flip chart, eu tenho como fazer ali um café da manhã, eu tenho como fazer ali um almoço, fazer alguma coisa. Então, o que você puder fazer para incrementar, para melhorar a sua aula, leve, comece a pensar desde agora. Uma semana passa muito rápido, tá? Que você se prepare aí, esse próximo domingo a gente possa estar aí abençoando a vida dos nossos irmãos, dos nossos alunos, das nossas alunas que estarão ouvindo essa lição, tá? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Lembre aí de deixar um joinha para nós, se inscreve nesse canal, abençoe esse canal aí, dando um joinha, porque o YouTube vai impulsionando essa mensagem para mais pessoas, tá? Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela nossa vida, que nós todas as semanas estamos aqui trazendo essa lição dos adultos, e também nesse canal a gente está trazendo aqui a lição dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, tá? Então todas as semanas
nós gravamos essas 3 aulas e algumas outras dicas que a gente sempre dá em cada uma dessas aulas para você ir aí incrementando e abençoando aí a sua aula, tá? Que Deus te abençoe, tamo junto, fique com Deus, até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.